Inclusive, né, logo depois, a gente já viu ali, imediatamente, quando Nancy Pelosi pousou ali no aeroporto em Taipei, a China já veio ali colocando até, inclusive, algumas restrições, suspendendo importações ali de alguns alimentos, depois até frisou, né, alimentos como frutas, peixes, paralisou, inclusive, a sua exportação também de areia natural para Taiwan. A alfândega chinesa suspendeu aí importações de 35 exportadores, né, de Taiwan, de biscoitos e doces também. Quais são as consequências que você acredita, né, que isso deve continuar? Quais são as consequências que podem continuar? Será que essa suspensão ela deve continuar por muito tempo? Afinal, tem essa outra questão que você falou também, muito dos semicondutores, tem essa dependência, mas ela colocou ali algumas restrições para alguns tipos, né, de importações, de produtos importados e também de produtos exportados. Com certeza. Olha só, assim como essa interdependência econômica ela tende a atrair países para a China, né? Então vários aliados americanos como Filipinas, Tailândia, Malásia têm gradualmente pendido para o lado da China. Isso também está acontecendo com Taiwan. Então, se por um lado essa interdependência ela atrai, ela também funciona como uma arma de pressão. Os americanos também fazem muito bem, né? De pressão, de embargo, sanções e tudo mais. Então a gente pode lembrar uns anos atrás o caso das Filipinas, quando o presidente Duterte, à época, contestou, né, o presidente anterior ao Duterte, o Aquino, Benigno Aquino, contestou a posse das ilhas ali no Mar do Sul da China, né? O que a China fez? De repente, de um dia para o outro, uma série de exportações de produtos, de frutas tropicais, grãos, que as Filipinas exportavam para a China, de repente você tem ali uma série de novas normas e novas autorizações, enfim, é um embargo soft, né? São sanções soft, que a China tende a aplicar a países que demonstram certa hostilidade a ela. Então, esse foi o caso das Filipinas, e aí, de repente, alguns anos depois, as Filipinas se tornam muito mais dóceis, né, em relação à China, no caso dos litígios territoriais, e é o que está acontecendo com Taiwan, são esses exemplos que você mencionou. Então, a economia, o comércio e o investimento externo direto, são, com certeza, ferramentas de atração, mas também de pressão que a China faz sobre países menores. E isso não é uma ferramenta só da China. Os americanos fazem muito isso. Então a gente está nessa dinâmica estrutural de disputa entre China e Estados Unidos por aliados no mundo, né? Então, fazendo uma breve digressão, China e Taiwan disputam reconhecimento internacional. Então, há cerca de 15 países no mundo que ainda reconhecem Taiwan, ainda mantêm relações diplomáticas com Taiwan e não com a China. Então, gradualmente, a China tem se aproximado desses países, muitos deles estão na América Central e no Pacífico Sul, tá? E a China tem gradualmente se aproximado desses países e proposto assim, né, desenvolvimento econômico, investimento, parcerias estratégicas, cooperação em pesca, cooperação em agricultura, tudo isso para atrair esses países para o lado da China. Só que Taiwan, né, que está do lado dos Estados Unidos, também tem suas ferramentas, né? Então, enfim, esse é um jogo que vai muito além dos semicondutores, mas os semicondutores é um ponto-chave para a gente entender toda essa questão. Professor, inclusive, né, quando a gente falou aí desse encontro dos embaixadores, né, logo depois que essa situação aconteceu, a gente teve a informação que o vice-ministro, ali, embaixador até dos Estados Unidos, ele disse, né, exatamente, a China não ficará de braços cruzados, né? Essa situação aí, ela traz um ponto muito delicado, que desde o início lá da guerra da Ucrânia, eu lembro que exatamente no primeiro dia daquele conflito ali, no dia 24 de fevereiro, alguns caças, né, chineses sobrevoaram ali aquela região de Taiwan e se tornou ali um ponto, né? Será que vai ser o próximo, né, território ali a entrar no conflito? Desde quando essa guerra ali começou no leste, né, europeu, tem essa preocupação, né, de uma possível aí adesão, né, de uma incursão exatamente lá em Taiwan. Muitos, né, profissionais chegaram aqui na nossa programação, falamos muito sobre esse assunto, alguns acreditam que é um ponto muito mais delicado, inclusive, né, essa adesão ali, anexação por parte da China. A China é parceira econômica mundial de todos os países, poderia trazer consequências muito mais graves, consequências piores aí para a China do que para a própria Rússia, por conta, né, de um possível conflito aí se estender por mais tempo. Mas aí, né, nessa visita, a gente reacende essa sensação de que a China não vai aceitar exatamente que uma hora ou outra isso pode acontecer. Você acredita exatamente que pode haver realmente uma incursão lá em Taiwan
Taiwan? Existiria, né, de repente, aí algum empecilho, a não ser esse comercial para a China, em relação a fazer essa anexação? Há muitos empecilhos. E a China, um cálculo muito claro de custo-benefício é muito mais prejudicial, porque, obviamente, Taiwan é uma ilha, então é uma incursão, é um cenário de guerra no qual o exército, as forças armadas chinesas não têm experiência. Mas eu acho que é importante a gente fazer essas comparações, elas são interessantes, né? Rússia, Ucrânia, China e Taiwan. E, a meu ver, assim como a Inglaterra no século XIX queria evitar que a Europa fosse unificada por uma grande potência como a Alemanha, né? Os Estados Unidos, como a grande potência marítima do mundo, tentam a todo custo evitar uma aliança, por exemplo, Berlim, Moscou, Pequim, hoje em dia. Tá? Assim como a Inglaterra no século XIX queria evitar uma aliança Paris, Berlim, Moscou. Tá? Então, tudo que os americanos podem fazer para disrupt, né, para conturbar a ascensão dessas grandes potências como Rússia e China, eles vão fazer. E do outro lado, do ponto de vista da China, é inevitável que uma grande potência em ascensão ela vai ascender com cotoveladas, porque no sistema internacional não existe vácuo de poder, né? Então você pega a ascensão dos Estados Unidos, ela só foi possível porque eles passaram meio século intervindo em todos os países da América Central, na primeira metade do século XX, né? E depois, no pós-guerra, intervieram na América do Sul, intervieram na África, intervieram na Ásia, né? Então, a China, que está crescendo, está se tornando uma grande potência, é óbvio que algumas cotoveladas vão aparecer. E aí o Mar do Sul da China é a principal a principal cotovelada que eles vão distribuir aí. Mas, no cômputo geral, se você pega a ascensão dos Estados Unidos com a ascensão da China, a ascensão da China está sendo muito mais pacífica, né? Então, ao mesmo tempo que a China foi incorporada ao OMC, aderiu a organizações internacionais ocidentais, ela também está criando organizações, né, uma nova ordem paralela ao ocidental. Então, vejam vocês o BRICS, por exemplo, né? Então, já se fala muito da ampliação do BRICS para incluir Indonésia, Irã, Argentina. Então, é um bloco de países em desenvolvimento, centrado na China, e que dá uma resposta, né? É um contraponto a essa ordem ocidental centrada no FMI, no Banco Mundial e nessas instituições ocidentais. Tá? Então, eu estou fazendo essa digressão, mas voltando para a tua pergunta, eu acho que a China tem uma política externa muito mais estável, muito mais previsível do que a norte-americana. Né? E nesse sentido, me parece que seria muito mais custoso para a China invadir Taiwan e se tornar um par internacional, dado a interdependência econômica e essa nova ordem que ela está propondo, né? Com a nova Rota da Seda, investimentos e tudo mais. Então, acho que é por aí, nesse sentido, meu comentário.